Fala pessoal, nessa aula nós vamos ver um pouquinho aqui sobre movimento direcional ou ADX. Como que funciona essa questão do ADX? A gente vai ver daqui a pouco que ele é um indicador que você tem que prestar um pouquinho mais de atenção para você não se confundir. Mas ele basicamente vai ser formado por outros dois indicadores, que é chamado de direcional positivo ou DI+, e direcional negativo ou DI-. O que esse direcional positivo e esse direcional negativo ele faz? Basicamente, ele vai fazer uma comparação entre os extremos que foram alcançados pelos preços no dia de hoje em relação aos períodos anteriores. Tá? Então, direcional positivo, ele vai fazer essa relação entre os extremos dos preços com fechamentos positivos. Né? E o direcional negativo, essa comparação dos extremos com os preços negativos, tá? Dos períodos que fecharam em negativo. Beleza. E aí o ADX, que vai ser uma outra linha, né, que a gente vai ver também daqui a pouco, ele vai ser uma média dessas duas, tanto do DI+, quanto do DI-. Ele vai ser um valor aqui que vai oscilar entre 0 e 100 e vai indicar se o mercado se encontra em tendência ou não. Olhando aqui esse primeiro ponto, ó, quando o ativo estiver sem tendência, ou seja, ele estiver em movimento lateral, a gente vai ver que a linha do ADX ela vai apresentar leituras inferiores a 25 e vai se encontrar abaixo das linhas DI+, e DI- simultaneamente. Aí você deve estar pensando, William, não entendi nada. Vamos ali para o gráfico para você entender. Tá, eu coloquei também aqui o gráfico da Vale semanal, porque estava bem fácil identificar as tendências aqui, tá? A linha amarela aqui, ó, é o ADX, que vai ser a média do DI+, e do DI-. O DI+ está representado pela linha verde e o DI- representado pela linha vermelha. E essa linha branca reta aqui, ó, ela é aquele ponto de 25, tá? Aqui está 24,98, mas na verdade é 25, tá? Que são essas leituras aqui que eu acabei de falar aqui para você. Beleza, vamos ver um ponto então em que a linha amarela ela está abaixo dos 25 pontos, ou seja, está abaixo aqui da branca, e ao mesmo tempo ela está abaixo do DI+, e do DI-, que seria esse caso aqui, ó. Aqui, a partir daqui, a linha amarela ela já cruzou para baixo, ela já está abaixo dos 25. Se ela está abaixo dos 25 e ela continua abaixo dessas duas linhas aqui, ó, DI+, DI-, a gente já sabe que esse período aqui todo, ó, ele é um período de movimento lateral no mercado e deu exatamente, né, coincidiu exatamente com esse movimento lateral que a gente teve aqui na Vale. Beleza? E aí, William, como que a gente sabe se a tendência vai ser de alta? Quando essa linha amarela do ADX ela cruzar para cima esses 25 pontos, ou seja, ela tiver leituras acima de 25, aí a gente vai começar a entender se a tendência vai ser de alta ou se vai ser de baixa. Aí a gente vai ter que olhar para essa outra linha aqui, para EDI+, e para EDI-. Então, beleza, primeiro passo, o ADX cruzou 25? Ok, tá vindo uma tendência. É de alta ou de baixa? Aí você vai ter que ver, olha, se o DI+, que é a linha verde, estiver acima do DI-, a tendência é de alta. Se o DI- estivesse aqui acima do DI+, a tendência seria de baixa. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, a gente teve o cruzamento do ADX acima de 25 e, ao mesmo tempo, veio já aqui o DI positivo, né, o direcional positivo, acima do direcional negativo. E aí, ó, você vê exatamente a tendência de alta se formando aqui. Né? Se você pegasse aqui, aqui nesse caso não vai ter, né, na ação da Vale, mas vamos tentar buscar aqui no nosso gráfico uma ação que tenha uma tendência de queda. E aí você vai entender essa questão do direcional. Vamos pegar aqui o gráfico, vamos colocar aqui na Cielo, que vem numa tendência de queda, acredito que vai ser fácil da gente identificar. Aí, primeiro passo, né, aquele número 25, quem colocou no gráfico fui eu, então vou colocar ele aqui. Tá? Deixa eu colocar a aparência dele da cor branca, posição 25 redondo, só para ficar mais fácil de analisar. Então, aplicar. Beleza, se o direcional, o ADX, ele está acima, olha aqui, olha nesse caso aqui, o direcional ADX está acima de 25, nós temos uma tendência se formando. Nesse caso, o direcional negativo está acima do direcional positivo. Então, ó, nesse momento, você tem uma tendência de baixa se formando. E foi o que aconteceu com o papel da Cielo. Tá? Agora, nesse caso aqui, ó, o que a gente tem? A gente tem o ADX abaixo do DI+, do DI-, o direcional positivo e o direcional negativo. Então, ainda indicando para a gente o quê? Uma tendência lateral. Então, nesse momento aqui que eu estou gravando a aula, a Cielo ela está em tendência lateral
e deve permanecer durante um determinado tempo até que ocorra um sinal de reversão aqui, beleza? Então, o ADX ele é interessante, pessoal, para que a gente consiga entender esses movimentos de tendências, para a gente consiga identificar quando está vindo de fato uma reversão de tendência. Então, é um indicador também interessante para que vocês estudem, para que vocês tentem colocar aí no gráfico de vocês e, claro, utilizar isso aí no dia a dia, se for necessário, se você preferir. Vocês vão ver que eu vou passar vários indicadores de análise gráfica. E aí, claro, não tem como você utilizar todos de uma única vez. Você vai utilizar os que você se adaptar melhor, ok? Então, aguardo vocês lá na próxima aula. Pessoal, tchau, tchau!